...2010, ano de eleição. Para muitas nações isso é um símbolo de orgulho, mas aqui no Brasil nem tanto, pois o ato de votar é visto por muitos como desnecessário e inútil, tamanha a descrença da população quando se fala em política. Por isso, o tema do Arena de hoje é: e aí, qual é a importância do voto? Para debater esse assunto aqui com a gente, temos a presença do cientista social Guilherme Carvalho, do cientista político Gabriel Gutierrez e da Thalita Cairrão, que vai falar com a gente sobre a importância de votar. E além, é claro, da nossa plateia formada pelos alunos de comunicação social. Bom, eu começo com o Guilherme perguntando a ele por que o Brasil tem essa imagem, né, de que não se preocupa muito com o voto, né? A população, ela não quer saber de votar. Muitos anulam, muitos votam em branco, simplesmente não se interessam por política. Por que isso? É difícil responder essa pergunta pelo fato de que a gente tem que ver a formação desse país para a gente entender por que as pessoas não gostam de política. Não é gostar de política, é a política não fazer parte da vida das pessoas. Historicamente, ela não vem fazendo. Mas se a gente vê o Brasil com muito cuidado, principalmente o Brasil do interior, você vai ver que a política tem um efeito muito grande na construção dessas pessoas. Mas como a gente está muito atento ao Brasil da capital, o Brasil da cidade grande, a gente vê essa falta de estímulo pelo voto. Mas a política sempre esteve presente e sempre estará. Agora, o que a gente percebe é que as pessoas não discutem política. Ela não é debatida na escola, ela não é vista. E a própria mídia também não discute isso claramente. Agora, a gente dizer que não há vontade, não há desejo, eu acho que não é por aí. Eu acho que há pouca visibilidade. E a gente não dá também atenção para aquelas pessoas que discutem em grande medida. Agora, por outro lado, se a gente vê a formação educacional brasileira, a formação cultural brasileira em termos de política, a gente vai ver que ela não foi e não é desenvolvida nos seus campos, ficando a sensação, e muitas vezes a verdade, de que falta o debate político, entendeu? Ficando a impressão de que a política é apenas uma obrigação de votar. E a gente sabe que isso é um grande equívoco. Na verdade, a política vai muito além do voto. O voto é a representação democrática de uma participação popular. Mas a política é feita cotidianamente, regularmente, no dia a dia. Agora, a gente só debate política, a gente só fala de política de 2 em 2 anos quando tem eleição. Eu acho que é por aí que a gente tem que rever a situação. Pois é, e talvez seja também porque a gente já ouviu falar de vários escândalos com relação aos políticos. Daí talvez venha essa descrença mesmo, né, das pessoas. Não quero saber porque ninguém vale a pena, não vale a pena votar em ninguém. Isso realmente acontece? Eu, no primeiro momento, acho que eu questionaria essa afirmação. Porque acho que o Brasil vem passando por um processo de expansão do seu eleitorado. E, de certa forma, acho que a gente vive uma democracia hoje mais viva do que a gente jamais viveu. Sim. Segundo ponto, eu acho que a questão do desinteresse do cidadão comum em relação à política é causado por vários fatores. Se a gente olhar no mundo, realmente as pessoas cada vez acreditam menos que o parlamento, que os deputados, que os senadores, que o poder institucional, que a política institucionalizada, que ela realmente representa as pessoas. Isso é uma crise mundial, tá? Agora, a política tem a ver com poder, sabe? A política tem a ver com quem é que manda na sociedade. Quando a gente pensa política, a gente pensa quem manda, quem tem poder. Pois é. E por conta disso, a política atravessa a vida de todo mundo, queira eu ou não, queira o indivíduo ou não. Quem não gosta de política... É involuntário, né? É involuntário. Quem não gosta de política, obedece quem gosta de política. Porque a gente vive numa sociedade organizada, que tem leis, que tem um poder político, um Estado. E aí, se você não gosta de política, você obedece às pessoas que estão interessadas em política e se envolvem no processo político. Eu acho que é muito fácil também, porque a gente está cada um cuidando da sua vida privada, né? Isso é um problema também da nossa época. Vida pessoal é muito mais importante. E aí, quem é que cuida da vida pública? Quem é que cuida dos assuntos públicos, entendeu? E aí fica muito fácil, muito cômodo, eu diria até sem querer ser indelicado, fica até um pouco preguiçoso dizer que os políticos são todos iguais. Sabe? Os políticos não são todos iguais. Dizer que os políticos são todos iguais é uma tese conservadora. É confortável, né? É confortável e é conservador. Porque se são todos iguais, não tem nenhuma diferença. E existem sim diferenças entre os projetos políticos de cada grupo, sabe?
Então, os políticos não são todos iguais, os políticos não são todos corruptos. Existe político sério, existe político que não é corrupto. E o fundamental não é saber só se ele é corrupto ou se ele não é. O fundamental é saber que visão de mundo ele tem, sabe? Então, acho que é muito cômodo também o cidadão que não gosta de política dizer: eu não me interesso porque eles são todos iguais. Eu não me interesso porque eu não tenho paciência para entender o processo. Naturalmente, o processo não é muito esclarecido para o cidadão comum. E a democracia pressupõe isso. Tem um ruído aí nessa comunicação, né? E a democracia pressupõe que o cidadão se interesse por política. Porque todo mundo, teoricamente... São direitos e deveres, sim, né? todo mundo tem um poder de votar, né? A gente pode até discutir se quando eu voto, eu estou exercendo poder de fato. Mas eu acho que tem muita coisa nisso aí, além de dizer que todos os políticos são corruptos e que a política não muda nada. A política afeta a vida de todo mundo, queira eu ou não. Vamos abrir pergunta para a plateia? É o Henri, né? Isso. Isso aí, pode falar, Henri. Bom, eu queria saber dos professores com relação a tantas mudanças, principalmente pelo fato da capital do Brasil ter mudado do Rio de Janeiro para uma cidade muito distante no meio do Brasil. Mudança também a entrada de uma ditadura militar, e logo também posteriormente, décadas depois, a volta para o voto direto. Isso também desestimulou essa possibilidade da pessoa não estar tão próximo dos seus representantes. Desacreditou o eleitor brasileiro? A história do século XX brasileiro, da vida política brasileira, desde da República, 1889, até hoje, é uma história de interrupções. Essa é a palavra. O que são interrupções? Nunca houve um período tão longo como de 85, quando houve a redemocratização, e hoje, 2010, de democracia nesse país. Isso mostra que, ou seja, estamos falando de 25 anos, se desde 1889 até hoje sempre tivemos períodos menores do que 25 anos colocados no meio alguma ditadura, alguma interrupção, significa que o Brasil foi muito cortado. Ou seja, isso indiscutivelmente, a gente pode discutir isso por vários ângulos, interrompeu a formação política do brasileiro. Ou seja, toda essa sequência de interrupções, como eu estou chamando, evidentemente colocou. A última foi em 64, uma ditadura de 21 anos, na verdade, interrompida em 85 na prática. E nesses últimos 25 anos, a gente já teve aí 5 eleições presidenciais, exatamente 5 ou 6, acho que são 6, né? 6 eleições, vamos entrar na sexta agora. Portanto, isso significa que a gente está engatinhando na política se compararmos com uma democracia como a francesa e a norte-americana, onde o voto tende a ser o quê? Como foi falado no bloco anterior, votos alternativos, não obrigatórios. Mas ali a democracia já está consolidada, já não se discute mais se a democracia é boa ou ruim, ela é e acabou, é a melhor das opções. Qualquer outra coisa além disso é um debate equivocado e nem discutido, até pelos grupos mais radicais. Portanto, eu acho que a gente entrou nesse ciclo virtuoso no Brasil de trazer a democracia como elemento natural e normal para a construção de uma cidadania. E acredito, fazendo sequência à resposta anterior do Gabriel, de que essa interrupção, essa falta de desejo do voto, vem exatamente das gerações passadas, que ainda formam as gerações que estão aí, e talvez, oxalá que isso não aconteça mais, forme as gerações futuras, dizendo que o voto não vale nada. O voto vale muito. Se a gente bota essas celebridades no poder, elas têm algum valor para a gente. Se elas têm algum valor para a gente, cobremos delas atitudes políticas e eleitorais. É isso que eu falo. Democracia é democracia. Não interessa quem está se candidatando. Quem decide somos nós. Então, portanto, percebamos e cobremos delas as ações que devemos. Seja X, Y, Z. Não me interessa. Interessa é o resultado político para o bem público. Com certeza. Gente, felizmente, nosso tempo está acabando. Mas eu agradeço a participação de vocês. E, enfim, agradeço. Vocês querem deixar algum recado? Eu só queria concluir
importância, quer dizer, aproveitar esse espaço, um espaço público, um espaço midiático, para que as pessoas realmente reflitam, não só os jovens, que é a atenção maior do nosso programa, mas principalmente as gerações que formaram esses jovens. Talvez essas gerações que formaram esses jovens, como ela disse, a Gil disse, talvez sejam aquelas que nos conscientizaram de que esse processo é equivocado. E como disse o Gabriel, a formação brasileira, a formação política brasileira foi muito quebrada. O partido no Brasil tem um valor quase que nenhum, não há uma tradição. Se nós lembrarmos, como ele falou, a democracia norte-americana, mais de 200 anos de democracia, você vai ver lá, o sujeito nasce numa família democrata, dificilmente ele deixará de ser democrata. Se ele nasce numa família republicana, ele dificilmente será. E as alternativas vão sendo criadas pela própria sociedade. Por que o Brasil não pode criar as suas alternativas? Demos tempo ao tempo e somos nós que formamos esse processo. Isso aí, obrigada, professor. Só deixar eu também dar uma fala final, só dizer que, sim, que política não é... A gente acha que política tem a ver com coisa chata, coisa distante, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Política tem a ver com poder. E poder, se puder dar uma definição, poder fazer os outros fazerem o que eu quero que eles façam. Boa. Tá? Isso é poder. Então, assim, política tem a ver com poder e é importante saber quem é que está no poder. Quem é que está mandando. Quem é que está mandando e quem é que está obedecendo. Então, assim, o voto, a gente poderia discutir assim, se o voto realmente significa o que dizem que ele significa. Mas se a gente puder dizer rapidamente, o voto significa a minha liberdade. Hoje, o Brasil conquistou o voto depois de ditadura. Na ditadura não tem voto. Ditadura, 3 ou 4 pela força decidem quem manda. Exatamente. Agora, quem decide quem manda são as pessoas. Então, o voto é a minha liberdade de, pelo menos, decidir quem é que vai mandar na sociedade. Então, eu deixo aí meu recado da importância da política com P maiúsculo. Obrigada, Gabriel. E agradeço a vocês, agradeço a você de casa por ter ficado com a gente até agora. E, chegando às eleições, vote com consciência, procure se informar, pesquisar direito e, se Deus quiser, vai dar tudo certo para o nosso país. Obrigada, fica com Deus e até o próximo Arena.